colocarmos, meu Pai amado, na tábua dos vossos corações, Senhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. As palmas bem alegres para o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Quem vier adorar Jesus aqui neste lugar, faz assim com as mãos. Estamos aqui, irmão, para adorar o Rei, amém. Apesar dos nossos desafios, apesar do que vivenciamos, nosso Deus está acima de qualquer desafio que possamos enfrentar. Glória a Deus. Irmãos, feche aí os teus olhos. Vamos neste momento orar ao nosso Deus. Estamos na terça-feira, e na terça-feira do avivamento, e eu quero buscar a Deus juntamente com você, para nós adorar a Deus neste lugar, tá bom? Com a nossa oração e com o nosso clamor. Nós viemos aqui oferecer um culto ao Senhor. Então ofereça o teu culto, ofereça o teu glória a Deus, ofereça o teu aleluia, ofereça a tua glorificação ao nosso Deus. Levante as tuas mãos e ore comigo, todo mundo orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, Pai Santo, nós estamos no lugar da adoração, estamos aqui, ó Pai, ó Deus, com os nossos corações voltados a Ti, ó Pai, para nós adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. Aqui nós estamos, ó Deus, e queremos, ó Pai, pedir a permissão, Senhor, de entrar na Tua presença, de estar diante do Teu altar, Senhor, ó Deus, a qual, ó Pai, nós saímos do nosso lar, saímos, ó Pai, ó Deus, ali da nossa casa, e viemos à casa de oração, viemos à casa do Senhor, para contemplarmos a beleza do Senhor e aprender no Teu templo, Senhor. E aqui estamos, Pai, eu e a Tua igreja, eu e Teu povo, estamos reunidos neste lugar, e agora oferecemos ao Senhor essa, meu Pai, oração, oferecemos ao Senhor agora a nossa adoração, Pai, uma adoração que é feita em espírito e em verdade, Senhor, porque a palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Senhor. Nós Te adoramos neste lugar. Vai adorando, igreja, ó grande e poderoso Deus. Estamos aqui, ó Pai, para clamar, para buscar a Tua face em oração, ó grande e poderoso Deus. Ó Senhor amado, recebe, meu Pai, diante dos céus, Senhor, diante do Teu trono, Pai, diante, Senhor, ó meu Pai amado, do trono da Tua grandeza, ó Deus, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, Senhor, recebe o nosso cântico. Não é para nós, ó Pai, mas é para o Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome damos glória, Senhor. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, não está acima, Senhor, os nossos problemas, não está acima a nossa dificuldade, acima, Senhor, está o Senhor, em alto e sublime trono, Senhor, e nós Te adoramos, Pai, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar das percas, Senhor, apesar dos momentos, ó Pai, obscuro da nossa vida, mas nós Te adoramos neste lugar. Levanta a mão, igreja, e adore, ó Deus. Nós oferecemos ao Senhor o nosso cântico, a nossa adoração, Pai. Ó Deus, venha sobre nós, Senhor, ó Pai amado, que a Tua glória seja atraída sobre nós, que a Tua glória, Senhor, a glória do Teu Espírito Santo venha sobre o Teu povo, Senhor, venha sobre os Teus filhos aqui agora.
Vem sobre os servos, vem sobre as servas, Senhor. Vem sobre homens e mulheres neste lugar, que vieram para te adorar, Senhor. Vieram para buscar ao Senhor, nesta casa de oração. Ó grande e poderoso Deus, queremos te adorar neste lugar, Senhor. Queremos adorar o teu nome, Pai. Adorar o Senhor na beleza da tua santidade, ó Deus. Ó grande e poderoso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da nossa família, ó Pai. Ó grande e poderoso Deus, estamos aqui, ó Pai, por aquilo que o Senhor é, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, Senhor, Tu és soberano, Tu és Deus neste lugar. Levanta a mão, igreja, concentra no altar. Levanta a mão, toda a igreja vai adorando, fecha os olhos. Deus está nesta casa, em nome de Jesus, Pai. Venha sobre nós agora, Senhor. Venha sobre os teus filhos agora, ó Deus. Venha sobre os teus filhos, Senhor. Renova, renova, Pai. Encha a tua igreja do Espírito Santo, encha a tua igreja da tua unção, Pai. Enche do teu poder, Senhor. Renova nossas vidas, ó grande e poderoso Deus. Renova, renova, Senhor. Vai renovando, ó Deus, vai renovando, Pai. Renova, Senhor. Renova o teu filho, renova a tua filha, renova a minha vida neste lugar. Vai renovando, Senhor. Renova o teu servo nesta casa, porque nós precisamos, ó Pai. Estamos vivendo dias trabalhosos, aonde precisamos, ó Pai, da unção do Espírito Santo. Estamos vivendo dia de frieza espiritual, estamos vivendo, Senhor, dia de fracasso espiritual, e nós clamamos agora: aviva a tua igreja, Senhor. Vai avivando o teu povo nesta noite, vai avivando a tua igreja nesta noite. Aviva, aviva, Senhor, aviva o teu povo neste lugar, aviva a tua igreja, Senhor. Alai kamandarabastei, elebe a kubandaracé, alai kamandarabastei. Aquece este crente nesta noite, aquece esta pessoa com a tua unção, com a tua glória. Aquece este homem, aquece esta mulher, aquece este jovem, Senhor, e enche do Espírito, enche do Espírito Santo. Venha sobre nós, Pai. Vai clamando, igreja, pede para Ele te encher. Diga: enche-me, ó Deus, enche-me, ó Pai, enche-me, Senhor, enche, 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 ó Pai, enche da tua glória, Senhor, enche do Espírito Santo. Oh grande e poderoso Deus, vai tocando sobre nós, Pai, vai tocando sobre a tua igreja, Senhor, vai tocando sobre os teus filhos. Renova, renova, Senhor. Venha sobre nós, sopra, sopra a tua presença sobre nós, ó Deus poderoso. Como meu Pai, o Senhor soprou o Espírito sobre o vale de ossos secos, e eles se levantaram e formou um exército, ó Pai. Ó grande e poderoso Deus, se começarmos a orar, Senhor, essa casa treme, Pai. Se começarmos a orar, falaremos em língua, Senhor. Se começarmos a orar, a unção descerá neste lugar. Se começarmos a orar, Senhor, o poder se manifesta nesta casa em adoração, meu Pai. Alai kamandarabastei, elebia kubandarassá, inderebia kubandarassi-darabastei. Vai aquecendo, Senhor, aquece os teus filhos agora. Renova, renova, Jesus, renova o teu povo, Senhor. Vai enchendo a tua igreja agora desta unção, deste poder, desta renovação, Pai, dessa glória infinita, deste poder infinito, Senhor.
venha sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai adorando, igreja. Eu espero você adorar, eu vou esperar você abrir a boca e começar a orar. Glória, 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 glória. Vai abrindo a boca e vai adorando, vai abrindo a boca e vai clamando ao teu Deus neste lugar. Alai kamandarabastei, Herebe andou vandarassui calavadarabá, Herebe andou façui querebe andarassei. Em nome de Jesus, vai enchendo a tua igreja, Pai. Aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que não sente mais a tua glória, aquele que não sente mais a tua unção, aquele que não tem força para orar, está fraco, ó Deus, não tem força para se levantar, as suas forças se esvaíram, ó Deus, não tem força mais para buscar a tua face, não tem força mais para congregar, não tem força mais para chegar na casa de oração, já foi vencido pelo inimigo, já foi vencido pelo adversário, já foi derrotado pelas forças do mal, mas aqui é um povo que se levanta para adorar, aqui é um povo que se levanta, Jesus, para buscar, meu Pai. Aqui tem um povo que ainda se levanta, aqui tem um povo de pé na tua presença, que está clamando, 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 ó Pai. Rolou me caia se andarabá, alai camandoro vandora sei, alai camandarabastei. Recebe esta unção, igreja, recebe este fogo aí, ó, recebe esta unção de Deus sobre a tua vida aqui agora. Alai me andou condou vi andaraçá, alai me ande candou condoraçé. Pelo poder do nome de Jesus, recebe essa unção de Deus sobre a tua vida aqui agora. Recebe este poder do Espírito Santo, recebe esta unção de Deus. Alamandarabacou andaracei, Helebe andou vassui de cavesté, Helebe andaramandorou vanduia seca labai, Debendarecio do condoreci darabastei. Deus quer renovar pessoas aqui. Abre a boca, abre a boca que Ele te enche, abre a boca que Ele te enche. Helebe andara sui que deve andar a saída cabatai. O nosso Deus é um Deus que ainda visita a igreja. O nosso Deus é um Deus que ainda visita o seu povo. Herebe caia sui delebe andar a sa. Helebe andou biandaia sui que lebe andar a sei. Tem pessoas sendo atacadas por forças espirituais malignas, que esses demônios estão tentando roubar as tuas forças, mas Deus está te dando autoridade agora. Deus está dizendo: reage, reage, reage nesta noite, reage, porque Deus quer te encher de autoridade neste lugar. Reage, 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 reage com teu glória a Deus, reage com teu aleluia. Helebe andara sui calabastei, damandara bandaravá cabassi andaiastei, si combondorovia si calabastei. Pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, receba a autoridade de Deus sobre a tua vida aí agora. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida e agora. Quem tem, receba de Deus, receba poder de Deus aqui agora. Receba a unção do Espírito Santo, receba a autoridade de Deus
sobre a tua vida e agora. Receba o renovo de Deus sobre a tua mente, sobre o teu coração. Receba renovo de Deus agora, para continuar marchando, para continuar orando, para continuar clamando, para continuar se derramando, para continuar confiando, para continuar dependendo de Deus. Alai mandou vassui calabastei, dei mandou que assim deve andaraçá. Deus, faz a tua obra neste lugar, em nome de Jesus. Queridos, ainda em pé, abra aí a tua Bíblia em Provérbios 21, glória a Deus, o verso de número 3 até o verso 3, depois nós vamos ler o 27, 2 versículos. Provérbios, capítulo 21, verso 3, depois o verso 27, apenas 2 versículos para a palavra de Deus na noite desta terça-feira. Você é um bem-aventurado, porque você está na casa de Deus. É sinal que o inimigo não venceu você, você venceu o inimigo e chegou na casa de Deus. Provérbios 21, verso 3 e o 27. Diz assim: Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O 27. A oferta dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Vamos ler de novo o 3, depois o 27. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O 27. A oferta dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-lhe com má intenção. Levante as mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, dê um aplauso, irmão, bem alegre. Isso, pode bater palma, te alegra na presença de Deus, te alegra, glorifica o teu Deus aqui nesta casa. Glória a Deus. Vai dando glória, igreja, não fique calado, aqui é uma casa de adoração, então adore, abre a boca e glorifica o teu Deus. Queridos, eu quero pregar hoje, eu quero trazer aqui o ensino sobre o culto que agrada a Deus. Todos os cultos agradam a Deus? Não. Quando nós lemos Provérbios capítulo 21, o verso de número 3, nós temos aqui uma palavra muito interessante que nos leva a refletir sobre o culto que agrada a Deus. Provérbios 21, verso 3 diz que exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que fazer sacrifício. Na linguagem da nossa Bíblia está assim: fazer justiça, ou seja, praticar justiça e praticar o juízo é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. O sábio Salomão está nos dizendo que é muito melhor praticar a justiça, é muito melhor praticar o juízo, porque praticando a justiça e o juízo, nós estaremos agradando a Deus. Então, praticar a justiça, praticar o juízo é mais aceitável para Deus. Deus se agrada mais da prática da justiça, da prática do juízo, do que oferecer
sacrifício. O que é que nós entendemos com essa expressão? Que não adianta o homem sacrificar se ele não pratica, se ele não faz a justiça e o juízo, se ele não traz essas duas práticas como prática para a sua vida, como exercício para a sua vida. Então, a palavra está dizendo que exercitar, praticar justiça, praticar juízo, agrada mais a Deus do que oferecer sacrifício. E o ser humano, ele sempre pensou que poderia agradar a Deus com sacrifício. Você vai perceber que o homem, desde antigamente, o homem vem sacrificando para se aproximar de Deus, ou o homem que não tem Deus, para se aproximar de deuses, ele procura se aproximar através de sacrifício. Ele procura fazer oferendas, tipos de sacrifício. O homem sempre imaginou que poderia agradar a Deus com sacrifício, e sempre levou ofertas ao altar, imaginando que o que impressiona as pessoas impressiona a Deus. E eu gostaria que você entendesse isso, irmãos. Aquilo que impressiona pessoas não impressiona Deus. Talvez diante de um sacrifício bem elaborado, isso possa chamar a atenção de pessoas, mas não chama a atenção de Deus. Porque aquilo, irmão, que impressiona pessoas, não impressiona Deus. Porque tem pessoas que acham que aquilo que impressiona pessoas, Deus vai ficar impressionado com isso. Não. Então grava na tua mente: o que impressiona pessoas, muitas das vezes não impressiona Deus. E o que é que nós entendemos aqui? Irmãos, o nosso Deus, ele não se deixa enganar. Deus, ele não se agrada. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Você lembra que Deus, ele chamou o rei Saul através de Samuel e deu uma ordem para aquele rei, dizendo: olha, vai para a guerra contra os amalequitas e tu vai matar todo mundo. Você vai eliminar o rei, você não vai pegar nada de sacrifício, vai matar os animais. E quando Saul vai para a guerra, aquele batalha, a Bíblia diz que Samuel vai demorar a chegar. E quem deveria oferecer o sacrifício, matar os animais, era Samuel, que era o juiz e o sacerdote. Quando Saul percebe que o povo estava faminto e comendo os animais com carne crua, ele ordena e ele mesmo faz o sacrifício. Só que aquela atitude não agradou a Deus e nem Samuel. Aí quando Samuel chega e vê aquela realidade, ele vai dizer: por acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? E a palavra de Samuel para Saul é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor atender do que a gordura de carneiro. Mas o que acontece hoje é que o homem prefere sacrificar do que obedecer. A maioria das pessoas não querem obedecer. Elas preferem sacrificar do que obedecer. Mas Deus, ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Vamos ler, eu quero ler com a igreja, para nós reforçar esta palavra que nós estamos falando aqui neste lugar. Vai dando glória a Deus. 1 Samuel capítulo 15, o verso de número 22.
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que se obedeçam à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então essa foi a palavra de Deus através de Samuel para Saul. É melhor obedecer, porque Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Agora entra o que está em Provérbios 21, verso 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável aos olhos de Deus do que lhe apresentar milhares de oferendas, irmão. Então é melhor nós praticar justiça, é melhor nós oferecer a Deus prática de justiça e juízo do que oferecer sacrifício. Irmãos, fazer o que é direito e justo é mais agradável do que lhe oferecer sacrifício. Agora, diga comigo, justiça e juízo é fazer o que é correto, é fazer o que é certo. Se é alguém justo, se é alguém que pratica a justiça e alguém que pratica o juízo. Porque fazer o que é justo, praticar a justiça é mais agradável a Deus do que oferecer sacrifício. Agora me diga se as pessoas querem fazer o que é justo? Não, querem oferecer sacrifício. Em vez de praticar o que é justo, o que é correto, o que é direito, eles preferem oferecer sacrifício. Antes de Deus receber a oferta, olhe para mim, ele precisa aceitar o ofertante. Irmãos, Deus, ele não aceita a oferta antes de aceitar o ofertante. Vamos aprender isso na Bíblia. Porque Deus não está preocupado só com a oferta, com a oferenda. Deus está preocupado com o ofertante. Deus não está preocupado apenas com o culto que eu vou oferecer a Ele, mas com a vida que eu estou apresentando diante dEle. Agora, antes de Deus receber a oferta, antes de Deus receber o culto, Ele precisa aceitar o ofertante. O que adianta, irmão, eu estar aqui oferecendo um culto, se Deus não está aceitando a forma que eu vivo, a maneira que eu vivo, a forma que eu me comporto, as minhas atitudes? Porque não é apenas a oferta que está em jogo, mas também o ofertante. Vamos entender isso aqui. Acompanha comigo. Não pode existir um abismo entre a vida do ofertante e a sua oferta, porque acontece, há um abismo entre a oferta e o ofertante, entre o culto e aquele que está fazendo o culto. A pessoa acha que apenas vir à igreja e fazer o culto, Deus está se agradando, mas a vida de quem está oferecendo o culto também está sendo avaliado, porque Deus não está avaliando só a oferta, a oferenda, Deus está avaliando o ofertante. Vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Gênesis capítulo 4, corre aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 4, o verso 5 e o verso de número 6. Gênesis capítulo 4, versos 5 e 6. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Em algumas versões diz que Deus não aceitou Caim e nem a oferta. Sabe por quê?
Porque não é só a oferta que está em jogo, o ofertante também. Por que Deus não aceitou Caim e a sua oferta? Porque Caim, neste período, Caim já estava vivendo um caminho fora da vontade de Deus. Caim já era um homem irado, iracundo, irreverente à voz de Deus. Caim não estava nem aí para aquilo que Deus estava falando com ele. Caim, ele era um homem irreverente à vontade de Deus, irreverente à voz de Deus para a sua vida. Por isso que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E eu quero que você entenda, igreja, que o culto não é todo culto que Deus aceita. Não é todo tipo de culto que Deus está aceitando. Porque não é todo tipo de pessoa que Deus aceita diante dele. Porque não é apenas a oferta, é o ofertante também. Sabe por quê, irmão? Que em muitos lugares as igrejas estão esvaziando, que a maioria das pessoas que estiveram nela, a maioria das vezes estava oferecendo uma adoração a Deus, mas a vida delas estavam fora do preceito que Deus estava exigindo. Isso aqui é muito sério. Uma vez que a vida de Caim estava errada, a sua oferta não foi aceita. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a vida dele estava fora da vontade de Deus. Você consegue entender isso aqui? A vida de Caim estava errada. A forma que Caim estava vivendo diante de Deus não era a certa. E como a vida estava errada, a oferta não é aceita. E eu quero que você entenda, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que vir para a igreja, eu não tenho que adorar a Deus. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você tem que vir, adorar a Deus, oferecer a tua oferta, que é um culto, mas com uma vida correta, com uma vida certa diante de Deus. Você pode levantar as mãos e adorar este Deus aqui? Por que Deus não aceita a oferta de Caim? Porque a vida dele estava errada. Diga: vida errada. Vida errada, culto não é aceito. Vida errada, oferta não é aceita. A igreja até aceita, pastor até aceita, que tem que pagar os compromissos. Mas será que Deus está aceitando? Porque Deus, irmãos, Ele não vê apenas a oferta, Ele olha para o ofertante. Quando o ofertante está com a vida errada, o seu sacrifício se torna abominável diante de Deus. E eu quero ler com vocês. Pega aí a tua Bíblia novamente, lá para o texto. Provérbios capítulo 21 e o verso 27. A oferta dos ímpios já é abominação, e quanto mais oferecendo-lhe com má intenção. Você já viu gente que vem para a igreja e oferece um culto com má intenção? É aquele culto de troca. Não, eu vou adorar o Senhor se o Senhor me abençoar. Não, eu vou fazer propósito se o Senhor abrir a porta. É uma oferenda, é um sacrifício através de barganha. E a Bíblia diz que a oferta do ímpio já é rejeitada. Ainda mais se ela for oferecida com má intenção. Qual é a intenção que nós estamos aqui, irmão? Qual é a intenção que você está oferecendo o teu culto a Deus? Você está servindo a Deus por barganha, por troca? Se Deus me abençoar, eu continuo. Se Deus abrir a porta que eu quero, eu continuo servindo a Deus. Mas se Deus não fizer, eu pulo fora. Isso é má intenção. É uma oferenda, é um sacrifício mal intencionado.
Irmãos, o culto que agrada a Deus tem duas marcas. Olhe para mim. Quais são as duas marcas do culto que agrada a Deus? Repete comigo. O culto tem que ser verdadeiro e sincero. Diga comigo, verdadeiro e sincero. E Deus sabe. Quando Deus olha para nós, Deus sabe se o culto que nós estamos oferecendo, ele está sendo verdadeiro e sincero. Deus está olhando para nós e Deus está vendo, irmão, se o nosso culto é verdadeiro e sincero. Olha aqui para mim. O culto ele deve ser oferecido a Deus em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24, Jesus ele disse assim, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai o que em espírito e em verdade. É aquela adoração, irmão, que eu levanto a mão para o céu e eu canto, eu adoro, mas ela está conectada com a verdade que eu carrego. É aquela adoração que eu faço a Deus, mas ela está conectada com a vida que eu levo. Você está entendendo? A adoração ela não pode ser desconectada da vida que eu carrego. Já viu aquela pessoa que no culto ele canta que eu vou servir a Deus mesmo se o dinheiro me faltar? Aí o dinheiro falta, ele desaparece da igreja. Não está conectado com a verdade que ele canta. Aquela pessoa que canta na igreja a adoração, aquele louvor do vaso, Senhor, quebra a minha vida. Ele cantou para Deus quebrar, e quando Deus quebra, ele desaparece de Roraima. A adoração dele é mentirosa, porque não está conectada com a verdade que ele está cantando, irmão. E a adoração é tão séria, que ela tem que ser em espírito e em verdade. Deus ele sabe, irmão, se aquilo que nós estamos cantando está conectada com a verdade que nós vivemos. Já viu alguém que canta aqui o louvor da harpa? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, e o pastor chama para trabalhar, ele não vem. É mentiroso. É mentirosa a adoração. E Deus está vendo que isso é mentiroso. Deus está vendo que isso não é verdade. Você está entendendo como é sério, irmão? Quem está recebendo, levante a tua mão. É seríssimo demais. A pessoa canta, eu quero trabalhar para o meu Senhor, e chama ele para o evangelismo, ele não aparece, nem a sombra dele vem. Então, é sinal que a adoração não é verdadeira. Olhe para mim. Irmãos, o culto ele deve ser oferecido em espírito e em verdade. Não basta apresentar a Deus um culto verdadeiro, é necessário fazer isso de todo o coração. Será que você está aqui de todo o coração? Você está aqui de livre, espontânea vontade de estar aqui adorando a Deus? Ou você veio aqui pressionado, você veio aqui amarrado, você veio porque não tinha outra forma, não tinha outro lugar? Mas nós estamos aqui para apresentar a Deus um culto verdadeiro e também de todo o nosso coração. Quem pode receber esta palavra? Não basta ser sincero, é preciso ser bíblico. Porque tem gente que ele quer oferecer para Deus um culto sincero, mas um culto que não é bíblico. Aí ele quer vir para a igreja, ele quer encontrar na igreja um jogo de luz, ele quer encontrar na igreja a igreja pintada de preto, ele quer encontrar aqui um gelo seco subindo fumaça, ele quer encontrar umas coisas que venham atrair a atenção dele, o ego dele. O culto, irmão, ele não basta ser sincero, ele precisa ser bíblico. Aquilo que não é bíblico não serve no elemento do culto. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Teve lugares aí, irmão, igreja, que abriram a porta para ver, assistir
Aí a convocação do Neymar e os crentes pulando. Vai fazer isso no outro lugar. Igreja não é feita para isso. O lugar do culto não foi feito para isso. Agora olhe para cá, igreja, não basta ser sincero, é preciso ser bíblico. Tudo que se faz no culto tem que ter base bíblica. O culto não pode ser guiado pela nossa ideia, irmão. Tem gente que ele quer conduzir as coisas baseado em ideia. Não, eu tive uma ideia, pastor. Vamos colocar uns funk agora para tocar aqui no altar. Vai tocar no outro lugar. Pastor, vamos pegar uns pandeiros aqui, vamos fazer uma pandeirada. Vai fazer o pandeiro para lá. Porque o que não cabe no culto, o que não é bíblico, não cabe no culto. Quem pode levantar as mãos e receber esta palavra? Levante as tuas mãos. Irmãos, o culto é bíblico. Se o culto não for bíblico, ele é maldito. Ou o culto é bíblico, ou o culto é maldito. Se você ler Deuteronômio capítulo 12, verso 1, o 6, o 7 e ir andando, você vai ver a forma que Deus queria o culto. Deus, ele vai exigir que o seu povo faça o culto da sua maneira, e não da maneira que o povo queria fazer. Vamos ver, leia aí comigo, Deuteronômio, capítulo 12, o verso 1, o culto no santuário. Estes são os estatutos e os juízos que terei cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus dos vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuirei servirem aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, os seus bosques queimarei a fogo, destruirei a imagem esculpida dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar, e assim não farei ao Senhor vosso Deus. Então, aqui em Deuteronômio 12 em diante, Deus está dando a recomendação, as regras de como Ele queria o culto, irmão. Quem é que estabelece as ordens do culto? Deus. Quem é que diz, irmãos, como é que o culto deve ser feito? Deus. A Bíblia, a palavra. É por isso que a gente não pode fazer o culto da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos, porque o culto ou ele é bíblico ou ele é maldito. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, segundo as inclinações do nosso coração. Você já viu alguém dizer assim? Não, pastor, cada um pode adorar do seu jeito. Não. Existe uma forma correta de se adorar, porque nem todo tipo de adoração, irmão, está adorando a Deus. Imagina eu aqui, irmão, ó, colocando um funkzão pesado aqui. Tum, 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 tum. Será que Deus está se agradando, irmão, disso? Não. Tem coisas que não agradam a Deus. Nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito, segundo como imagina o nosso coração. Agora, Deus estabeleceu a forma correta pela qual Ele deve ser adorado. Olha aqui, irmão, o culto ele é divino, ele é prescrito pelo próprio Deus. Então, se o culto ele é divino, olha aqui para mim. O culto ele é divino, então se o culto é divino, o culto ele é o quê? Para Deus. O culto não é para o homem. Já viu, irmão, pessoas que vêm para o culto, eu fico agoniado com isso. Eu digo, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí vai abrir o culto, ele conta mais da vida dele, meu Deus do céu. Irmão, o culto é para Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos.
O culto não é para nós. Então, se o culto não é para nós, a gente não pode falar de nós. O culto é para Deus. Se é para Deus, vamos falar de Deus, vamos falar que Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é Senhor, porque o culto é para Ele. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Pastor, será que eu não posso contar um testemunho? Testemunho é uma coisa, irmão. Testemunho é aquilo que você conta do que Deus fez. Agora, se você conta da sua vida, você está fazendo um testemunho. Então nós temos que contar testemunho do que Deus faz em nós, e não um testemunho. Olha aqui para mim. Porque o culto, ele é para Deus. Irmãos, não temos liberdade de acrescentar nenhum elemento ao culto, e nem dele tirar. Agora olha aqui para mim, já viu alguém, irmão, que quer tirar o elemento do culto? Como é? Quais são os elementos do culto? Olhe para mim. Diga comigo: oração, louvor, leitura bíblica, exposição da palavra. Isso é elementos do culto. Então, se a gente vem para o culto, a gente vem para quê? Orar, fazer a leitura bíblica e ouvir a exposição bíblica da palavra, irmão, porque isso são elementos do culto. Irmãos, nós não podemos tirar nada do culto. Vamos supor que alguém chegasse aqui e dissesse: agora o culto agora vai ser só louvor, não vai ter mais a oração, vai ser só louvor, a gente vai só louvar agora, a gente vai ficar igual a cigarra, vai cantar até rachar a costa. Você já viu a cigarra? A cigarra, irmão, ela canta, que a costa dela rasga de tanto cantar. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmão, que o culto não pode ser mudado. Imagina se alguém dissesse assim: ó, o culto agora vai ser só louvor, não vai ter palavra mais, não vai ter exposição bíblica. Tem lugares aí, irmãos, que é uma cantoria, agora ensinamento bíblico, fazer o povo abrir a Bíblia e fazer a exposição bíblica, não existe mais. Porque parece que o povo não está interessado na exposição e naquilo que a palavra tem a nos dizer. A adoração não pode ser separada do adorador. Olhe para mim, repete para mim: adoração não pode ser separada do adorador. A adoração, irmã, tem que estar ligada ao adorador. Quem é o adorador? Eu. Você é um adorador. Então a nossa adoração tem que estar ligada, não pode ser separada. Então, se eu venho para a igreja, eu venho para adorar a Deus. Quem concorda, levante as tuas mãos. Então eu faço o quê? Trago a minha harpa, trago o meu binário, procuro aprender as canções, procuro aprender os louvores, para que quando aqui o jovem começar a ministrar o louvor, eu possa adorar a Deus junto, porque o culto é para isso. Irmãos, o culto não pode ser desvociado da vida. Diga: o culto não pode ser desvociado da vida. Porque tem gente que está oferecendo o culto, mas o culto dele é desvociado da vida que ele leva. O culto dele é um e a vida dele é outra. E há um divórcio entre o culto e a vida. Ele deu a carta de divórcio para a vida dele. Ele está no culto, mas ele está desvociado com a vida que ele leva. Está tudo o contrário. Ele fala uma coisa aqui e vive outra coisa lá. Canta uma coisa aqui e faz outra coisa lá. É um culto desvociado da vida. E o nosso culto não pode ser desvociado da vida. Tem que ser um culto casado com a vida. Diga: um culto casado com a vida que eu carrego. O teu culto está casado com a vida que você leva diante de Deus? Ou será que o teu culto está desvociado da vida que você leva? Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa vida. Você está entendendo como é sério?
Se Deus não aceita a minha vida, Deus não aceita o meu culto. Se Deus não aceita a vida que eu carrego, se a vida que eu estou levando está cheia de pecado, cheia de mentira, cheia de engano, cheia de porfia, cheia de coisas que agradam a Deus, então o meu culto não vai ser aceito. Porque se Deus não aceita a vida que eu carrego, Ele vai aceitar o culto que eu ofereço? Não. Agora, quem está entendendo aqui, levante as tuas mãos. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa vida, porque o culto é a vida, irmão. Quando você vem para a igreja, você vem oferecer o quê? A tua vida, o teu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O culto racional. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 12, corre aí, pega aí a tua Bíblia, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso de número 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então o que é culto? Culto é apresentar o corpo em sacrifício vivo. Então, para eu fazer isso, eu tenho que trazer o meu corpo até a igreja, até a casa de Deus, e apresentar a Deus o meu corpo em sacrifício vivo. Não, pastor, o senhor faz a live e eu vou oferecer o meu culto deitado na cama assistindo o senhor. Isso não é culto. Culto é nós apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Segundo, tem que ser santo e agradável a Deus, que é o que, igreja? É o culto racional, é um culto feito com raciocínio. Então, acompanha comigo, o culto tem que ser santo e agradável a Deus. Você já viu alguém que vem para o culto e diz assim: mas eu fui para o culto, eu não gostei do culto, mas o culto não é para você. Licença da palavra, ninguém está fazendo culto para agradar a homem, a gente está fazendo culto para agradar a Deus. Eu e você, nós viemos aqui oferecer um culto que agrada a Deus. Você pode levantar as mãos e glorificar o teu Deus aqui neste lugar, igreja. O culto, ele é para Deus. Agora a última parte de Romanos 12, ele é o culto racional. O que é racional? É o que é feito com raciocínio, é o que é feito com inteligência. Irmãos, o culto, ele é, diga comigo, racional. Ele é feito com raciocínio. Eu sei o que eu vim fazer na igreja, eu sei o que eu vim fazer na presença de Deus. Já viu alguém que diz assim: rapaz, eu estou na igreja, não sei nem o que eu vim fazer lá. O culto dele não é racional, que não tem nem ideia. Irmão, quando Samuel vai até Belém, que ele chega em Belém, que ele vê os anciões da cidade, os anciões vão perguntar: é de paz a tua vinda, Samuel? Samuel vai dizer: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Você está entendendo? Ele sabia o que ele ia fazer em Belém. E nós temos que saber o que nós viemos fazer aqui, irmão. Viemos adorar a Deus. Eu vou repetir até você dar um glória. Viemos adorar a Deus. Agora o verso 27, o verso de número 27 de Provérbio 21. Volta lá para o texto que nós lemos. Provérbio 21, 27 agora. A oferta dos ímpios já é abominação, e quanto mais oferecendo com má intenção. É por isso, irmão, que o sacrifício dos perversos é abominação para Deus. Sabe por que o sacrifício do ímpio é abominável a Deus? Porque a vida dele está fora dos padrões de Deus. A vida que ele leva está fora da vontade de Deus.
Eclesiastes capítulo 5, verso 1, abre a Bíblia. O Senhor se compraz mais na obediência do que em sacrifício. Olha o que diz, irmãos. Olha o que diz aqui Eclesiastes capítulo 5 e o verso de número 1. Abre aí a tua Bíblia. Vamos ler essa palavra. Eclesiastes capítulo 5, verso de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chega-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que faz mal. Olha a recomendação da palavra. Deus tem mais prazer em que, igreja? Diga comigo, obediência. Então, olha que a palavra diz, que quando eu chego na igreja, o que eu tenho que fazer? Guardar os meus pés. Irmão, igreja, olhe para mim. Eu não estou sendo aqui grosseiro não, eu estou ensinando. Culto não é passarela para nós estar andando, irmão, para cima e para baixo. Tem gente que vem para o culto, ele fica mais fora da igreja do que dentro da igreja. Qualquer dia desse eu me revolto e vou fazer o culto lá fora logo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmão, porque o culto é a Deus. Então, chegou na igreja, senta. A não ser que você tenha uma necessidade, tenha aí alguma dificuldade, você tem que ir para o banheiro, tudo bem. Mas a palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É melhor chegar para ouvir do que oferecer sacrifício. O culto é feito para quê, irmão? Para nós ouvir a palavra, para nós ser ministrado por Deus, para nós ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Olhe para mim. E os pais têm que ensinar as suas crianças a vir para a igreja e a sentar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque o culto é para Deus, irmão. Agora, se eu vim ao culto e eu não guardo meus pés, será que Deus está se agradando do meu culto? Não. Eu vou entrar, eu vou cantar, eu vou fazer tudo, mas não vou agradar a Deus. Deus não vai se agradar da minha oferta. Irmão, Deus quer mais misericórdia do que holocausto. Levar a oferenda a Deus com a vida errada e com as motivações erradas é tentar subornar aquele que é santo e justo. Agora olhe para mim. Isso é uma consumada loucura, pois ninguém pode enganar aquele que sonda os corações. Então não posso oferecer um culto com a vida errada. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus não se pressiona, irmão, com quantidade, com a qualidade das ofertas, e nem com a eloquência das nossas palavras. O que Deus quer de nós? Deus, Ele requer verdade no ritmo. Será que eu estou oferecendo a Deus um culto verdadeiro? Será que a verdade de Deus no meu ritmo, naquilo que eu estou fazendo, no louvor que eu estou cantando, na palavra que eu estou pregando, na oração que eu estou orando, na oferta que eu estou dando, no dízimo que eu estou entregando, na vida que eu estou oferecendo, será que é a verdade, irmão, no meu ritmo? Isso é culto, irmão. Eu estou ensinando você agora, e você que vai assistir na live, isso é culto. Aquilo que é feito fora disso é invenção. Aquilo que é feito fora isso, irmão, é invenção. Olha aqui para mim. Tem gente que acha, irmão, que culto é lugar para se comer. Olha aqui para mim. Tem gente que até pergunta: não, lá vai ter comida, mas aqui não é restaurante não, aqui é igreja. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Paulo disse assim: se alguém tem fome, coma onde? Em casa. Irmão, nada contra, teve um evento, tudo bem, te faz, vamos para cá, te come, se alegra. Mas fazer comida para atrair o povo é algo fora da palavra. Quem está comigo, levante as tuas mãos.
Se nós queremos fazer caridade, fazemos de outra forma. Quem está comigo, diga glória a Deus. Fazemos uma sopa, vamos para uma praça aí, leva aí uma sopa, prega uma palavra e a gente faz a nossa caridade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas ninguém, irmão, pode vir ao culto, olhe para cá, motivado através de comida. Não, te vem à igreja motivado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é culto, irmão. Isso é culto. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque se a gente atrai o povo por comida, o povo fica na cadeira aí, só imaginando a comida. Tomara que esse pastor chato termine, que eu já quero mastigar aquela comidinha gostosa. Não, estamos aqui para adorar a Deus. Levante as tuas mãos assim, glorifica o teu Deus aqui neste lugar. Culto é a Deus, irmãos. Ou nós oferecemos da forma certa, ou nós vamos continuar na igreja, na presença, cantando, adorando, servindo, mas não agradando a Deus da forma que Ele quer. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora, que eu quero orar pela tua vida. Quem recebe essa palavra, levante as tuas mãos. O Espírito Santo vai continuar falando ao teu coração. Fecha aí os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pode concluir aqui a live, Deus abençoe. Glória a Jesus, vamos orar. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo conduzir aí o teu ser, a tua alma. Faz aí um louvor, irmão Daniel. Senhor nosso Deus, eterno, soberano, santo é o Senhor. Pai amado, nós